não se achou quem voltasse e viesse dar glória a Deus, senão só este estrangeiro. Lucas 17:18. 10 leprosos encontraram-se com Nosso Senhor. 10 levantaram a voz pedindo misericórdia. 10 receberam graça de cura, mas apenas um voltou para agradecer. É esta desproporção que deve nos fazer pensar. Todos receberam, mas nem todos reconheceram aquele de quem havia recebido. Nosso Senhor não deixa passar em silêncio tamanha ingratidão. Porventura, não foram 10 os curados? Onde estão os outros 9? Se a ingratidão daqueles homens desagradou tanto a Jesus, embora para curá-los tivesse bastado um ato de sua vontade, quanto mais grave é a ingratidão do cristão diante de tudo quanto recebeu de Deus. Para nos livrar da lepra, muito mais terrível do pecado, nosso Senhor não se limitou a pronunciar uma palavra. Fez-se homem, humilhou-se, foi obediente até a morte e morte de cruz. Derramou por nós o seu preciosíssimo sangue e depois de tantos benefícios, quantas vezes recebemos uma graça e seguimos adiante como se nada tivéssemos recebido? Talvez tenhamos pedido muito quando estávamos aflitos. Pedimos pela saúde, pela família, por uma dificuldade, por uma tentação, por uma necessidade da alma. Enquanto durava a necessidade, rezávamos, mas passada a tribulação, passou também a lembrança do benefício. Somos rápidos para pedir e lentos para agradecer. E a ingratidão torna-se ainda mais dolorosa quando consideramos não apenas os benefícios extraordinários, mas aqueles que Deus nos concede continuamente: a fé, os sacramentos, as graças recebidas, as ocasiões de arrependimento, as luzes interiores. Quantas vezes Deus nos chamou novamente depois de o termos ofendido? Quantas vezes poderia ter permitido que permanecêssemos endurecidos no pecado e, em vez disso, concedeu-nos novas ocasiões para voltar? Voltar para agradecer, como fez o samaritano, é reconhecer que nada possuímos por direito próprio diante de Deus. O homem agradecido olha para a sua vida e percebe a mão da providência, onde antes enxergava apenas acontecimentos comuns. Reconhece que aquilo que possui de bom procede de Deus e, em vez de se apropriar dos benefícios recebidos, devolve ao Senhor a glória que lhe pertence. E há ainda outra razão para cultivarmos profundamente a gratidão. Santo Afonso recorda que ela dispõe a alma para novos benefícios. Aquele leproso voltou para agradecer pela saúde do corpo e recebeu ainda mais. Nosso Senhor lhe disse: tua fé te salvou. Recebera uma graça e voltou. Voltando, recebeu outra ainda maior. Façamos também nós este retorno. Voltemos com a memória aos anos que já passaram. Recordemos os perigos dos quais fomos preservados, as quedas das quais Deus nos levantou, as confissões que nos devolveram a graça, as inspirações que nos afastaram do pecado, as pessoas que a providência colocou em nosso caminho, as cruzes que posteriormente compreendemos terem sido para nosso bem.
e recordemos, sobretudo, aquilo que jamais poderemos agradecer suficientemente. Jesus Cristo derramou o seu sangue para nos resgatar do pecado e nos abrir o caminho da vida eterna. Não sejamos como os 9 que receberam e desapareceram. Quando receberes uma graça, volta. Quando fores atendido, volta. Quando perceberes que Deus te preservou de um pecado, volta. Quando saíres do confessionário, reconciliado com Ele, volta interiormente aos pés de Jesus e agradece. E mesmo quando não receberes aquilo que pediste, não deixes de bendizer a Deus. A gratidão cristã não existe somente quando a vontade de Deus coincide com a nossa. Deus continua sendo infinitamente bom quando concede e quando não concede aquilo que desejamos. A alma verdadeiramente agradecida aprende a reconhecer os benefícios de Deus e também a submeter-se à sua santíssima vontade. Ó meu Jesus, quantos benefícios recebi de vós e quão pouco vos agradeci. Quantas vezes procurei vossas mãos por causa dos dons e me esqueci de voltar aos vossos pés para vos agradecer. Perdoai minha ingratidão. Quero de hoje em diante recordar vossas misericórdias e agradecer-vos por elas. Sobretudo, quero agradecer-vos por não me terdes abandonado, apesar de minhas faltas, e por me haverdes concedido tantas ocasiões de voltar para vós. Aumentai em minha fé, a esperança e a caridade. Fazei que eu ame aquilo que mandais e deseje aquilo que me conduz a vós. E quando receber de vossas mãos alguma graça, não permitais que eu seja contado entre aqueles que me recebem e se esquecem. Doce coração de Maria, seja minha salvação.